computação aplicada à educação. Esse é o tema da live de hoje, da Educação Sem Distância. A gente vai ter o prazer de receber aqui hoje o professor Seiji Izotani, da Universidade de São Paulo, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação do campus de São Carlos, da USP. O professor Seiji, ele é titular, né, ele é professor titular do Departamento de Computação e Tecnologias Educacionais do ICMC da USP. Ele é PhD em Engenharia de Informação na Osaka University. Ele coordena o Laboratório de Computação Aplicada à Educação e Tecnologia Social Avançada lá na Universidade de São Carlos, no ICMC, da USP. Ele é postdoc também em Ciências Cognitivas na Carnegie Mellon, dos Estados Unidos. E foi editor-chefe da revista RB, Revista Brasileira de Informática na Educação. Já já eu vou convidá-lo para entrar. Assim que ele aparecer aqui na lista. Ok. Me avisa quando o professor Seiji entrar, então. Entrou. Ok. Então, tá bom. Logo, logo a gente vai chamar o professor Seiji Izotani. E, bom, continuando aqui a apresentação do professor Seiji, ele foi então editor-chefe da Revista Brasileira de Informática na Educação, ele é editor associado da IEEE Transaction on Learning and Technologies, é bolsista de produtividade do CNPq, é autor do livro Dados Abertos Conectados. A gente vai falar hoje com o professor Seiji sobre a sua trajetória, sobre a IA, Inteligência Artificial aplicada à educação, sobre principalmente o curso de Computação aplicada à educação, curso de pós-graduação, em especialização, em nível de especialização lato sensu da Universidade de São Paulo. É um curso totalmente à distância. Eu tenho o prazer e a honra de fazer parte do corpo docente desse curso com a tecnologia de ambientes imersivos na educação. E o curso já tem 2 anos, está para abrir a segunda turma. A primeira turma já está em fase de trabalho de conclusão de curso. Então a gente vai conversar com o professor Seiji sobre essas questões e também sobre como é a educação à distância agora em tempos de pandemia. Gostaria de lembrar a todos que o perfil Educação Sem Distância, tudo junto e sem acento e sem cedilha, está no Instagram. Começou há um mês, a gente está já com bastante seguidores, mas quem ainda não nos segue, acompanhe, porque a gente tem novidade todos os dias. A gente vai fazer lives praticamente toda quarta e toda sexta-feira daqui para frente, sempre com um convidado bastante interessante, um convidado importante, com coisas relevantes para falar sobre educação sem distância. Lembro também que para você não ficar esperando apenas as postagens da Educação Sem Distância aparecerem na sua frente, lá na sua timeline, lembre-se de vez em quando acessar o perfil, é muito fácil, @Educação Sem Distância, de acessar o nosso blog, que agora está com um endereço ainda mais fácil, e-sem-d.org, né? E-sem-d, Educação Sem Distância, abreviado E, letra E, sem D, letra D de dado, .org. E você pode acessar o histórico lá das principais postagens dos stories, naquelas bolinhas que aparecem lá em cima. Tem várias coisas interessantes, dicas, informações, palestras e os vídeos das lives que vão ficar lá disponíveis, tá? Então eu vou chamar hoje para a gente começar o nosso bate-papo de hoje.
Tá? Bem-vindo, professor Seiji. Muito obrigado aí por sua disposição em conversar com os nossos seguidores. Eu começo, então, perguntando um pouco sobre a sua trajetória. Como é que foi a sua trajetória para chegar onde você está hoje, trabalhando e sendo uma referência importante na área de computação aplicada à educação, e mais especificamente na inteligência artificial aplicada à educação. Então, rapidamente, como que você chegou nisso? Você já planejava desde o início da sua carreira? Você tinha traçado isso? Ou foram algumas circunstâncias que o levaram a trabalhar com essa temática? E depois a gente começa, então, com algumas perguntas, e também vocês que estão nos acompanhando podem ir colocando as suas perguntas, que a Beatriz Felicino, a nossa assistente de produção, está coletando aí e selecionando as perguntas, e ela vai me passar conforme elas forem surgindo, para eu perguntar para o professor Seiji. É com você, Seiji. Obrigado mais uma vez. Perfeito, eu que agradeço o convite, Romero, é um prazer conversar com você e com toda a audiência do seu canal. Falando um pouquinho da minha trajetória, ela não foi projetada de maneira nenhuma, foram, na verdade, eventos da minha vida que foram acontecendo, que fizeram com que eu chegasse onde eu estou atualmente, né? Então, a minha trajetória foi, desde criança, eu tive muita dificuldade de aprendizagem, então aos 7 anos eu não era alfabetizado, eu tinha muita dificuldade de leitura e escrita, né? E fui para vários, como se diz, médicos, né, para verificar, será que tem algum problema, será que é algum problema cognitivo, o que era? E aí a partir de descoberta aí que eu não conseguia escutar direito, eu tinha 70% da audição de uma criança normal, então eu tinha dificuldade de audição. Eu tinha mais de 3 graus e meio de astigmatismo na época, mais a miopia, então eu não conseguia enxergar direito, então não era à toa que eu não conseguia escrever naquela época, né? E aí, a partir desse diagnóstico, resolvido e sanado esses problemas, aí a minha vida deslanchou. E foi muito bom, porque assim, até os 7 anos, eu era uma criança muito imaginativa. Porque como eu não recebia tantos os estímulos externos, mas eu recebia muitos outros estímulos, então isso permitiu que a minha criatividade crescesse mais que o normal, né? Pelo menos a média que era analisada. E aí, a partir disso eu comecei a evoluir muito na minha carreira, então eu fiz escolas públicas e escolas privadas, né? Então cresci aí no meio de institutos tecnológicos, né? Que são meio a meio público-privado, e consegui entrar na USP, né? Na USP Capital, na computação. Primeiro eu entrei na matemática, depois eu pulei para a computação. E aí eu me encontrei, né? Por que eu me encontrei? Eu me encontrei porque a computação é uma ferramenta que a gente pode utilizar para ajudar pessoas. Isso eu achei fantástico na computação, né? Então você desenvolve tecnologia para quê? Para ajudar alguém. E isso me chamou muito a atenção. E aí eu comecei a seguir então essa carreira de computação aplicada à educação. Lá desde da graduação, com esse interesse, na época de 2000 ainda, né, com esse interesse, e aí isso foi me levando a diversos projetos. Então, para quem não lembra daquela época, não existia páginas web interativas, era só aquela página estática. E aí começou o Java 1.0, que era a época onde você conseguia criar aqueles applets interativos. E isso fez a minha cabeça, né? Falando, não, tem que fazer coisa interativa, porque você permite que uma criança ou um aluno que está interagindo com o material, de fato interage com o material, de fato interaja com o conteúdo. Isso tem tudo a ver com o Romero, né? Porque se você pensar na realidade virtual atualmente, é o quê? É você fazer com que a pessoa consiga visualizar e consiga interagir com uma coisa que é meio virtual com o real ali. Então,
é mais ou menos naquela direção, mas era épocas antigas, né? Sim. E aí, isso me fez seguir essa linha de computação aplicada à educação e eu acabei fazendo mestrado nessa área para ensino de matemática, utilizando geometria dinâmica, que é uma forma de você interagir com conteúdo geométrico, né? E aí, essa minha dissertação, ela recebeu o prêmio de melhor dissertação de mestrado na área de informática na educação. E isso me abriu diversas portas, né? Porque permitiu que eu fosse para conferências, eventos muito bons, e encontrasse pessoas que estavam interessadas também nessa área. E aí eu acabei conseguindo um orientador no Japão, né, interagindo com ele, mostrando o que a gente tinha feito. E aí eu fui para o Japão trabalhar pensar um pouquinho mais aberto, né? Legal, a gente consegue interagir com o conteúdo, mas a gente também aprende, e aprende às vezes muito mais, quando a gente trabalha com alguém. Então eu comecei a trabalhar com aprendizagem colaborativa, né? E como é que você consegue aumentar a performance do aluno utilizando a colaboração. E aí eu trabalhei então com inteligência artificial aplicada à educação no contexto de aprendizagem colaborativa, ou seja, como é que você consegue criar grupos de alta performance para melhorar a aprendizagem, como é que você consegue definir papéis para diferentes pessoas com diferentes perfis, utilizando técnicas de inteligência artificial. E aí, isso me levou, então, a trabalhar com inteligência artificial e fazer várias coisas muito interessantes nessa área. E aí eu fiquei 4 anos e meio no Japão, trabalhando em cima disso. E aí depois eu fui contratado para trabalhar nos Estados Unidos, né, numa universidade em Pittsburgh, que chama Carnegie Mellon. E eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, trabalhando com sistemas tutores inteligentes num ponto específico que era a aprendizagem de matemática no conceito de decimais. Pensando numa coisa que era interessante, que até queria perguntar para alguém da audiência, o seguinte: quando você está aprendendo, em particular matemática, normalmente o professor sempre ensina o jeito certo de fazer, certo? E aí, por que ele não ensina o jeito errado de fazer? Aí, essa foi a nossa pergunta de pesquisa. Será que ensinar o jeito errado também não ajuda? Porque o que acontece quando a gente... Vai lá. Eu estou achando estranho. Como é que a gente vai ensinar errado? O que você quer dizer com ensinar errado? Exato. Ensinar errado assim, você fazer você está resolvendo... Deixar o aluno errar ou mostrar um jeito incorreto de resolver o problema. Como com uma raciocínio. Contraposição, assim, para fazer um contraponto. Exatamente. Porque o que acontece? Mas se for errado, dá esse absurdo aqui, por exemplo. Exatamente. Por que acontece quando você apresenta o jeito errado de fazer? Porque tem um raciocínio por trás do jeito errado. Então, muitos alunos resolvem o problema usando um raciocínio que é coerente, mas ele é inadequado para aquele problema. E aí você segue aquele raciocínio e fala assim, esse é o jeito incorreto. Agora vamos tentar descobrir o que está errado aqui. Por qual passo que eu pensei que está incorreto? E aí você consegue ajudar o aluno a detectar o erro. Então, ele, a partir de uma solução, ele consegue detectar o erro. E aí, a partir desse erro, ele consegue encontrar uma solução para aquele erro, para que ele resolva o problema. E aí, com isso, então, você ensinando o jeito certo e o jeito incorreto de fazer as coisas, a capacidade cognitiva do aluno conseguir resolver um problema melhora. Porque ele tem os dois modelos na cabeça. Ele fala assim, se eu seguir esse passo aqui, está errado. Então, eu sei que está errado. Agora, aí é legal. Como é que existe um jeito certo de fazer, mas infinitas formas de fazer errado? Como que você escolhe qual é a forma errada que pedagogicamente vai ser bom de ser usada e qual que não vale a pena? Isso é legal, muito legal, Romero. Esse é o poder da computação. Porque assim, imagina todo o trabalho que o professor tem, espero que tenha alguns professores escutando. Tem muitos. Você corrige exercícios quantas vezes? O mesmo exercício todos os anos? São centenas de exercícios que a gente vai trabalhando com os alunos e vamos corrigindo e vamos detectando erros comuns.
Se a gente fizer no computador e for por um longo tempo, seja 1, 2, 3 anos, você tem aquele banco de dados gigantescos, você sabe quais são os erros mais comuns, e aí De você forma ataca automática. esses erros mais comuns. É, exatamente. Porque existe grande chance do aluno estar tentando ir por esse caminho também. Então é melhor já mostrar, olha, esse caminho que você está pensando está errado, em vez de omitir. Exatamente. E aí a gente faz isso utilizando a inteligência artificial para detectar quais são os erros mais comuns e para ajudar esses alunos que estão começando a cometer esses erros mais comuns a fazer ele refletir em cima dos erros. E aí a gente fez vários estudos com alunos da região, dos Estados Unidos, né? Foram em torno de mais de 1.000 alunos que a gente trabalhou em conjunto. E a gente detecta um aprendizado a longo prazo muito maior para esses alunos. E aí, depois de tudo isso, toda essa experiência, então, o que eu pensei? Eu tenho meu país, meu Brasil, que tem um problema grande na parte de educação. E o que eu quero fazer? Eu quero voltar para o meu país com toda essa bagagem para tentar contribuir com a nossa sociedade. E aí foi aí que eu decidi retornar para o Brasil. E agora eu estou na USP em São Carlos para trabalhar todo esse conceito de computação aplicada à educação utilizando tecnologias da computação. Então essa foi minha história. Desculpa fazer a história preâmbulo gigante, mas essa foi minha história. Nossa, eu tenho certeza que daria para a gente falar o dia inteiro aqui sobre a sua história, porque é muito rica, né? E começou de uma forma muito interessante. Quer dizer, começou você tendo dificuldades em aprender na verdade, isso te inspirou a você ajudar outras pessoas com dificuldade a aprender. Muito bom, parabéns pela sua trajetória, muito bonita. E ficando ainda na questão da inteligência artificial, esse é um exemplo que você deu muito interessante. Quer dizer, a IA consegue identificar padrões de erro e aí esses padrões de erro podem ser, então, utilizados a favor da aprendizagem, integrados ao método de ensino. Existem ferramentas já disponíveis para isso, ou pelo menos resultados de pesquisas que foram feitas com IA e que possam ser usadas pelos professores ou que estão sendo usadas, porque certamente nem todos os professores vão ter os recursos que você tem de usar IA, mas gostariam de ter os resultados dessas pesquisas, ou ferramentas que sejam simples de serem usadas. Sim, existem ferramentas que são integradas a outros ambientes. Então, para quem gosta de usar os gerenciadores de conteúdo ou os LMS, né, os Learning Management Systems, existem alguns plugins que você pode colocar. Então, algumas ferramentas opcionais que você pode colocar para gerar, por exemplo, diagnósticos de alunos. Então, o próprio Moodle tem alguns plugins para gerar diagnóstico de alunos com potenciais de reprovação, por exemplo. Né? Então, essas tecnologias elas estão sendo integradas em conjunto com algumas outras ferramentas. Né? Existem aqueles ambientes que os colegas chamam de ambientes de aprendizagem personalizada, que eles tentam ir coletando as informações dos alunos e adaptando o caminhar da aprendizagem. Né? Então, podem abrir diferentes ramos, dependendo de como o aluno está acompanhando a disciplina. Existem sistemas pagos, né, do tipo sistemas tutores inteligentes que também estão disponíveis, principalmente no exterior. No Brasil, a gente tem alguns poucos, né? Que ajudam não só a fazer essa personalização do caminho, mas também ajudam quando o aluno se encontra em uma determinada dificuldade, em uma determinada tarefa. Então, esse tipo de tecnologia ela já existe, não é comum ainda. Ela, como se diz, está em processo de popularização e de usabilidade, né? Porque a maioria das pessoas acabam não conseguindo usar, porque ou é muito complexo, né? Ou precisa de algum conhecimento em particular. Por exemplo, algumas ferramentas ela exige que o professor
tem algum conhecimento sobre os tipos de técnica de mineração de dados para agrupar os dados de diferentes maneiras. E aí, por causa disso, poucos professores conseguem usar. Mas aqueles que conseguem usar têm bons benefícios em cima da aplicação do uso da inteligência artificial na educação. Você poderia nos passar depois algumas informações ou algumas referências sobre essa parte que você falou? Eu coloco juntamente com a gravação da live no meu blog, educaçãosemdistância.org ou essemder.org. Eu vou colocar lá, então, junto com o vídeo, algumas referências sobre isso que você está falando, tá? Que é muito interessante e eu tenho certeza que tem muita gente também que está querendo ter acesso a isso. A gente já está tendo várias perguntas aí sobre o curso, a gente já vai entrar no curso. Eu queria perguntar e responder algumas dessas perguntas que a Bia está selecionando aí, mas eu queria perguntar se quem fizer a sua disciplina no curso vai aprender a usar IA nas suas atividades, o que ela vai aprender de IA, assim, uma síntese bem rápida da sua disciplina, o que o professor que fizer o curso de especialização vai aprender com a sua disciplina de IA aplicada à educação. Legal. Na minha disciplina de inteligência artificial na educação, nessa especialização, o que a gente fala? Primeiro a gente tenta desmistificar o que é inteligência artificial, né? Porque por enquanto é só um termo, mas o que é de fato, né? Depois a gente fala assim, o que é inteligência artificial na educação, qual que é o objetivo, né, de inteligência artificial na educação. E depois a gente trabalha com duas vertentes da inteligência artificial aplicada à educação, porque são várias, né? Então, se você pegar a inteligência artificial, você pode ter processamento de linguagem natural, aprendizagem de máquina, robótica, realidade virtual, que está relacionado também. Você pode ter várias, tem um monte, né? Ontologias, né? Formalização. E a gente trabalha com duas. A gente menciona, né? Então a gente mostra a visão geral e aí depois a gente foca em duas. Uma é mineração de dados educacionais, que é essa parte de como é que você minera dados, extrai dados para obter algum tipo de informação relevante. E a outra é sistemas tutores inteligentes, ou seja, como é que você consegue criar sistemas tutores inteligentes para a sua disciplina. Então a gente utiliza uma ferramenta, ele desenvolve um sistema tutor inteligente, ele cria uma interface e depois ele vai testar. Então, metade do curso ele é um pouquinho mais teórico, e a outra metade ele é 100% prático. Então você tem que ir lá na massa fazer e desenvolver alguma coisa. Muito bom. Bom, mas o curso de computação aplicada à educação não se limita à inteligência artificial. Tem, por exemplo, a minha disciplina, que é de ambientes imersivos na educação, tem disciplina sobre teorias pedagógicas, tem disciplina sobre computação afetiva. Que outras que você, agora de cabeça, assim, você pode falar? Tem disciplina de exato, gamificação, que é uma coisa que está bem quente no momento, né? Todo mundo está tentando entender como é que a gente consegue motivar o aluno. Então, gamificação é interessante. E mais interessante do que motivar é alterar comportamento, porque gamificação é uma das tecnologias que a gente chama de tecnologias de apoio a algum tipo de alteração de comportamento, behavior change. Sim. Que a gente faz com que a gente utilize essas técnicas para alterar o comportamento para que um aluno que era considerado um aluno que não consegue acompanhar, não consegue fazer as coisas direito, a gente usa para alterar o comportamento dele, sempre para o benefício do aluno. E aí nessas discussões tem a discussão ética também, né? Será que isso é bom? Será que isso é interessante? Então a gente tem computação afetiva, tem a parte também agora de comunicação. Então como é que a gente pensa criatividade e comunicação no contexto de pessoas interessadas em apoiar o ensino-aprendizagem? E tem a parte também de a afetividade, né? Afetividade, computação afetiva, tanto como a parte, o aspecto mais emocional do aluno, a gente também está trabalhando. Tem a parte um pouquinho de sistemas colaborativos, que a gente trabalhou bastante
nessa edição que está terminando agora. Na próxima edição, a gente reduziu a carga de aprendizagem colaborativa e vai inserir algumas outras. Tem a parte de Design Science Research, que a gente trabalhou também nessa edição atual, e vai reduzir um pouquinho para integrar na disciplina de criatividade e comunicação, né, e difusão, que a gente vai trabalhar. Quem quiser saber mais sobre o curso, vai lá na bio da Educação Sem Distância, no topo, lá no topo do perfil, quando você entra no perfil, tem lá um único link que tem, é o link para todas as postagens que a Educação Sem Distância faz. Cada postagem tem lá a foto da postagem, você clica e vai para um link. No caso daquela postagem divulgando essa live do professor Seiji, só você clicar, automaticamente já vai entrar na matéria do blog, que tem lá o link para o curso e para outros materiais que eu vou colocar também, que o professor vai me passar. Vai ter o link para essa gravação que nós estamos fazendo agora. Então, vão estar compiladas todas as informações. E você entrando no site do curso, você vai ver o corpo docente, você vai ver a proposta pedagógica, a estrutura, todos os detalhes. E as inscrições já estão abertas, né? As inscrições vão começar daqui 2 semanas. 2 semanas. Então para isso. O pessoal já vai poder inscrever. E começa quando? Começa, se tudo der certo, tirando a pandemia, vamos esperar que dê tudo certo. No final de outubro, as aulas começam. Ok. Bom, vamos às perguntas, então. Bia, você tem aí alguma pergunta sobre o curso? Tá, então, muito bem. Uma pergunta pertinente. Eu tenho alunos também com perfil, 2 perguntas de 2 profissionais da área de computação que não têm experiência pedagógica e eles têm a preocupação deles, e a gente percebe de alguns alunos que começaram o curso, puxa, eu não tenho nenhuma experiência, não sou professor, não tenho experiência pedagógica, eu vou ter dificuldade no curso. Eu emendo, acho que tem outro lado também. Muitos professores, pedagogos, que pensam, puxa, eu não conheço nada de computação, vou ter dificuldade no curso? Então, o que você tem para responder para esses 2 perfis e algum outro que você também tem identificado no curso? Legal. Só uma parte aqui. O curso atualmente ele é formado por pessoas de todas as áreas, exatas, humanas e biológicas, né? Professores, coordenadores de diretorias, secretários de educação, pessoas de startup, de design instrucional, startups de educação, startups de tecnologias educacionais, desenvolvedores de conteúdo, computeiros, programadores. Então, é uma variedade imensa de... É um ecossistema, né? Porque tecnologia na educação envolve um ecossistema. Você tem o pessoal da informática que não pode entender só de informática, eles têm que conseguir dialogar com os profissionais da educação, têm que entender os problemas envolvidos. Ele não precisa se tornar um pedagogo para conseguir dialogar com pedagogos. Então, fazendo esse curso, ele vai conviver com outros que são pedagogos, ele vai entender a problemática da área, e ele, então, pelo que eu estou, acho que é o caminho que você está tomando, pelo que a gente pode dizer, esse curso não é focado só para pedagogo, nem só para pessoal de computação. Ele é para pessoas de todas as áreas, também para dirigentes, para designers, para todos os envolvidos nesse ecossistema, que é muito importante terem essa visão multidisciplinar, né? E aí, exatamente, você me corrige se eu não estiver correto, mas no TCC eles vão poder focar mais naquela área que eles conhecem, mais e que eles pretendem atuar mais. Então, quem é design instrucional vai poder focar mais em design instrucional, quem é computeiro, como você falou, vai poder trabalhar algum sistema computacional de apoio à educação, e quem é professor vai poder fazer algum trabalho envolvendo a aplicação da computação na sua temática de ensino e assim por diante. Então,
acho que um dos pontos fortes desse curso é justamente essa multidisciplinaridade, essa riqueza de pensamentos e de conhecimentos que vão interagir, vão aprender juntos, um aprendendo com o outro, sob a orientação dos professores, né? Exatamente. E todas as disciplinas elas são montadas mais ou menos dessa maneira, sabendo que tem pessoas mais especialistas na área de educação e na área de computação e pessoas generalistas. E aí isso permite que a gente crie exatamente esse ecossistema para que a gente consiga trabalhar de maneira interessante para que todos os participantes consigam ter um ganho de conhecimento. Então é fantástico. Você resumiu muito bem, Romero, qual que é a ideia do curso. É fazer essa integração de todo mundo para que todo mundo consiga aprender com esse ambiente do curso de especialização. Muito bem. Mais alguma pergunta nessa linha, Bia? Ah, sim. Sim. Então, a pergunta sobre quais segmentos profissionais o aluno pode atuar, se é à distância ou presencial. Então, o curso é totalmente à distância, com exceção de 2 encontros presenciais. O primeiro encontro, que é muito bacana, um evento, né? Todos os alunos, todos os professores ficam 2 dias, né? Um fim de semana, com atividades, se conhecendo. Então, logo no primeiro dia, todo mundo já se conhece, já tem um contato, se a pandemia deixar, físico, presencial com todo mundo, com os professores, etc. Já entende, já são apresentadas aí todas as questões de como o curso funciona, a estrutura, orientações em geral, etc., etc. E um encontro final, onde são apresentados os TCCs e feitas as avaliações presenciais, como prevê a lei, né? Então, tirando esses 2 encontros em São Carlos, né, São Paulo e São Carlos, o restante do curso é totalmente online, então eu mesmo pude responder. Falei correto? Sei. Correto. E esse ano a gente tem uma inovação que é por causa da pandemia, o primeiro encontro que seria presencial, ele é opcional. E ele não necessariamente será logo na primeira disciplina do curso. Então, a gente vai esperar o momento adequado para que a gente possa se encontrar. E aí é opcional, as pessoas que tiverem interesse vão poder vir para São Carlos e participar desse momento, que é um momento muito interessante, né? A gente troca muita experiência, conversa muito com os alunos. Sendo Os alunos possível, se eu conversam. recomendo. Eu faço questão de Exatamente. ir e recomendo que quem puder vá, mesmo não sendo obrigatório, né? Agora, com Exato. relação ao perfil esperado do aluno e ao tipo de profissionais que ele forma, acho que mais ou menos a gente respondeu. Bom, primeiro que não é um curso profissionalizante, não é para formar profissionais, é um curso de pós-graduação, para formar especialistas, né, em uso da computação aplicada à educação, com diferentes focos, já que o curso ele atende a um perfil multidisciplinar, né? Então, esse perfil seria qualquer profissional que tem algum interesse no uso da tecnologia na computação, seria isso? Exato. E aí a gente pode imaginar o seguinte, né? A gente está no período da pandemia onde todos os professores tiveram que transformar suas aulas para o presencial, para o digital, né? As pessoas que fizeram o curso, querendo ou não, elas já adquiriram uma habilidade melhor, porque elas já participaram de um curso à distância, já têm uma ideia de como já têm uma ideia de ferramentas, do que pode ser feito, do que de repente ela não gostou no curso, ela pode melhorar. Então você cria essa, como se diz, essa capacidade de interpretar o mundo digital de maneira muito melhor. E utilizar algumas das ferramentas. Então, gamificação, como é que você vai usar a gamificação online? Você aprendeu, né? Quer utilizar a realidade aumentada? De repente você consegue utilizar mostrando para o aluno aqui como é que funciona de maneira digital e o aluno pode reproduzir lá na casa dele. Então você ganha essa gama de conhecimentos que não é profissionalizante, ou seja,
Você não vai ficar profissional em uma ferramenta e só vai conseguir usar ela, mas você vai ter muito conhecimento e vai quebrar esse gelo de medo de usar a tecnologia. Você vai ter muitas potencialidades para trabalhar. Então, é muito isso que a gente trabalha no curso. Ok. Então, eu vou continuar fazendo perguntas, mas vocês também coloquem suas perguntas e a Bia pode me interromper a hora que ela quiser para fazer novas, tá? Eu queria que você contasse para a gente o que houve de surpreendente, de algum ponto positivo que foi inesperado, porque foi a primeira edição do curso, né, que você possa destacar, e algum ponto negativo também, algum problema que você percebeu e que você provavelmente vai fazer um pouco diferente no próximo. Legal. Um ponto positivo foi exatamente a forma como a gente trabalhou o momento presencial para motivar os alunos a seguirem os seus estudos, né? Então, como o Romero falou, é recomendado, né? E a gente cria o V0, né? O ponto inicial para que você não se perca ao longo do curso. O que acontece nos cursos de especialização de educação à distância? Os alunos, eles estão aqui num ponto mediano em termos de motivacionais e ao longo do curso ele vai se perdendo, né? E com esse momento presencial, então um ponto muito positivo, ele foi lá para cima e aí como ele já fez amigos, já fez colegas que estão trabalhando em conjunto ao longo do curso, ele tem uma motivação maior e ele continua ali. Então a gente, do ponto de vista de desistência, a gente teve muito menos desistência do que um curso EAD comum, né? Então, isso foi muito positivo. O ponto negativo é que assim, a gente criou tanta expectativa para os alunos que quando a gente não começou logo em seguida, muitos alunos ficaram, poxa, eu quero aprender, e a disciplina não começou, e como é que faz, né? Então gerou uma ansiedade muito grande. Então, isso a gente já vai... Isso. Houve um atraso de 2 semanas no início, para que a gente conseguisse ajeitar, né, todas as pessoas que quiseram participar, porque a gente tinha 270 vagas, tinha 600 inscritos. Nossa. A gente fez o processo de seleção, selecionou 300 alunos e mais um monte de outros alunos que queriam fazer. E a gente, no espírito de tentar ajudar, a gente tentou acomodar os alunos ali que queriam realmente fazer, que estavam ali, que apareceram de repente no momento presencial, porque a gente não esperava eles no momento presencial, e eles apareceram porque eles queriam participar. Então foi uma invasão mesmo, foi uma invasão lá no momento presencial que ocorreu e a gente tentou comportar, e aí por isso teve um atraso aí de 2 semanas no início do curso. E que recomendação você daria para quem vai fazer esse curso, para quem pretende fazer esse curso? Porque às vezes as pessoas têm ideias pré-concebidas sobre o que é um curso à distância, né? Muitas vezes acham, para quem não tem tempo, então quem tem tempo faz à distância, ou é mais fácil, ou alguns acham que é mais difícil, vou conseguir, não tem muito contato, a gente se sente isolado. Então eu queria que você falasse um pouco sobre como que já que você, como coordenador do curso, teve contato com todos os alunos, acompanhou a trajetória de cada Sim. um, sabe as dificuldades e as frustrações, as expectativas. Então, o que você recomendaria, qual o perfil desse aluno para partir desse curso, e quando tem algum problema, quais as alternativas? Legal. O primeiro ponto interessante sobre o curso de especialização é que, assim, todas as disciplinas têm algum tipo de projeto. Então, você tem que fazer algum entregável. Muitas das pós-graduações que existem, elas são baseadas em provas, né? Você assiste um conjunto de videoaulas e depois faz uma prova e acabou. No nosso é o contrário, a gente quer trabalhar, né? Trabalhar com o aluno,
Então a gente faz muito projeto. Então, na minha disciplina, você tem que criar um sistema tutor inteligente, você tem que usar ferramentas de mineração de dados. Na do Romero, tem que fazer as atividades, tem que participar de fórum e assim por diante. Todas as disciplinas possuem. Então, essa é a primeira ponto de diferença entre o nosso curso que precisa ser levado em consideração. Então, se você não tem tempo para fazer as atividades, tem que tomar muito cuidado, porque são projetos e projetos precisam ser entregues, né? Nesse semestre, a gente tem módulos, né? E o que acontece? Você vai ter, então, o potencial de entregar esses projetos durante aquele módulo. Se você não conseguiu entregar o projeto naquele módulo, ou seja, naquele semestre, você não vai poder entregar depois. Então aí você vai ter a recuperação da atividade, né? Você tem que fazer outras atividades, que aí são mais do tipo prova mesmo, né? Então esse é um outro ponto importante. Então você tem que acompanhar, apesar de ser educação à distância, não é igual o Romero sempre fala, né? Não é de qualquer jeito, não é no oba-oba. Você tem um ritmo que tem que ser acompanhado, não é síncrono, é assíncrono, mas tem um ritmo que precisa ser acompanhado. Não adianta você chegar no final de um ano e querer fazer tudo que você não fez em um ano. Você não vai conseguir, né? Então, por isso que a gente dividiu em semestres. Você não precisa acompanhar todas as atividades todos os dias, todas as semanas, mas você tem as datas de entrega para você acompanhar aquele conjunto de atividades. Então, acho que é importante deixar esses pontos para que as pessoas fiquem cientes que educação à distância você precisa ter como se diz, uma capacidade de organização, disciplina, organização, até às vezes até maior do que quando você está no ambiente presencial. Né? Isso não quer dizer que a gente não, como se diz, que uma pessoa desorganizada não consiga participar. Não, mas se você tiver organização, facilita muito o trabalho. Sim. Porque em relação ao presencial, você vai ganhar aquele tempo de deslocamento, mas o resto, o tempo de assistir a aula, o tempo de fazer atividades é o mesmo ou até maior. Então você precisa reservar um tempo. Não é porque é a distância, você fala, eu encaixo nas horas livres, você tem que se planejar. Eu vou fazer um curso de pós-graduação. Reserve um tempo durante a semana para fazer as atividades. Tá? Você não vai ter o deslocamento para ir até o local presencial, mas é como fazer um curso de pós mesmo. Né? Outra coisa é que existem muitas modalidades de educação à distância. Existem aquelas que é autoinstrucional, né? Como os MOOCs, por exemplo, porque a pessoa entra quando quer, faz no ritmo que ela quiser, e é ela conversando com o material praticamente e vai fazendo um autoaprendizado. Né? E essa é um preconceito que muitos têm quando falam de educação à distância, acha que é esse o modelo. Quando eu quiser eu entro, vejo o material do Romero, faço as atividades e pronto. Mas como a gente já vem falando, o professor Seixo já vem falando, eu também desde o início, um dos pontos fortes desse curso é a integração multidisciplinar entre diferentes profissionais que vão estar interagindo. Então, existe o conceito de turma, existem trabalhos e atividades com os pares, existem inclusive avaliações entre os pares, existem fóruns de discussão, existem trabalhos em grupo, ou seja, tem que ter uma sincronia. Se a gente está discutindo um determinado tópico durante um determinado período, você pode escolher assincronamente qual o melhor dia, horário da semana você vai fazer, mas você não pode escolher qual mês quando você vai fazer. Tem que ser aquele período em que estamos discutindo todos aquela matéria ou desenvolvendo aquela atividade. Então, é muito parecido com um curso presencial, sem o prédio, sem você ter que se deslocar até lá, mas o resto, turmas, interações, aprendizagem conjunto, aulas, tudo funciona. A gente tem webinários periódicos, todos os professores fazem periodicamente, aí são atividades síncronas, mas quem perde pode assistir ao vídeo depois, né? Então, funciona muito bem, mas você precisa ter, como o professor Sete falou, a disciplina. Né? Mais alguma pergunta, pessoal? A gente está encaminhando
já para o final dessa conversa. Está muito interessante, eu tenho certeza que tem muita gente aqui que já está pensando em fazer esse curso, né? E é um curso que é gostoso não só de participar, mas de ministrar. Eu tenho muito prazer em participar desse curso como professor. Existe um esquema de tutoria, né? A gente é assessorado por outros professores que são muitas vezes doutores ou doutorandos na área e que nos auxiliam dando tutoria para os alunos. É um curso muito bem estruturado e administrado pelo professor Seiji. Então, realmente é um curso que tem muitos diferenciais. Então, o fato de ser à distância é um detalhe, mas um detalhe muito importante, porque se não fosse a distância, por exemplo, eu não poderia participar, inviabilizaria o corpo docente que o professor Seiji escolheu, que é do Brasil inteiro, que são professores que participam, inviabilizaria muitos alunos participarem também. E com as tecnologias hoje não tem porquê, a própria pandemia está mostrando isso, tá? É totalmente viável você aprender à distância usando a ferramenta correta e a metodologia correta. Muito bom, eu agradeço bastante o convite. Eu acho que quem tiver mais interesse pode entrar em contato, pode olhar o site da especialização. Eu queria dizer que o que a gente procura nos alunos é que sejam alunos. A única coisa que eu espero é que sejam alunos interessados em Sim. tecnologia e educação e que queiram, de alguma forma, transformar sua prática, transformar sua vida, transformar a sociedade, ou seja, os nossos transformadores que usam as suas ações para mudar o mundo. Então é isso que a gente espera, é isso que eu acredito que a gente está criando. Deve ter alguns alunos aqui do curso de especialização, eu agradeço muito, porque tem sido uma jornada muito gratificante. Eu sou muito feliz de ter a oportunidade de poder estar participando desse processo de construção de profissionais capazes aqui no Brasil. A gente tem 2 minutinhos, eu queria que você respondesse uma última pergunta sobre o TCC. Como é que funciona o TCC? O TCC ele funciona da seguinte forma: o aluno, os professores têm as suas linhas, né, de trabalho e os alunos eles podem ou propor uma nova linha e aí o professor pode adotar aquela linha de trabalho de interesse, ou ele pode se encaixar numa linha que o professor mencionou. Isso facilita muito porque assim tem de profissionais que já querem aplicar alguma coisa na sua escola sem problemas, pode fazer isso. Então ele pode usar os dados da escola, precisa conversar com a escola, é claro, né? Tem profissionais que estão trabalhando em empresas e querem desenvolver alguma coisa, uma tecnologia para aquela empresa, pode também sem problemas. E tem aqueles alunos que estão abertos, que eles querem aprender com o professor. E aí a gente também dá essa liberdade. Então o TCC faça o que você quer fazer com o coração, que a gente vai tentar ajudar da melhor maneira possível, seguindo uma linha de raciocínio, seguindo aí, então, passos a passos de metodologias científicas para ajudar você a desenvolver um bom trabalho. E usando os conhecimentos que aprendeu nas várias disciplinas, né? Com Talvez se tiver certeza, um foco usando. maior em uma ou em outra, até ao escolher orientador, já meio que direciona, né? Quem escolheu está interessado em tecnologias imersivas, quem escolheu você para orientar quer focar mais em inteligência artificial, ou professor IG, educação, e assim por diante. Então, ele vai poder aprofundar mais autonomamente, com orientação, sobre um determinado tema, né? E a pesquisa pode ser prática, pode envolver, o que a maioria faz, né? Desenvolver um conteúdo educacional, um design instrucional, usando as tecnologias, ou usando uma ferramenta, ou desenvolvendo um software, um conteúdo, etc. Mas pode ser também teórico, uma pesquisa de revisão da literatura, uma pesquisa mais teórica sobre determinada metodologia, né? Então, é bem amplo o leque de possibilidades e
o resultado final é um artigo, né? Isso. Não pede uma monografia de 200 páginas, a gente já pede um artigo, de tal maneira que ele já está dando um passo para publicar depois aquele trabalho que ele fez, não vai ficar só na forma de um TCC, né? Muitos dos alunos já estão visando já publicações. Muito bem, olha, muito obrigado, professor Seiji. A gente certamente teria muito mais coisas para falar. Espero, numa próxima oportunidade, trazê-lo novamente para a gente aprofundar mais, talvez em IA, ou também para falar de outros detalhes do curso, etc. Agradeço a todos que estão nos acompanhando aqui e até a próxima. Um abraço, Seiji. Logo a gente está trabalhando junto de novo aí na nova versão do curso, né? Um abraço a todos, então. Obrigado. Tudo de bom. Abraço, obrigado a todos.